Depois de quase 8 meses que eu tive meu segundo filho, um parto normal induzido e pelo SUS, que eu vim aqui contar para vocês como foi então essa experiência. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Dai. Na verdade, meu nome é Daiane, mas muita gente me chama de Dai, muita gente me chama de Daia. Então fique à vontade para você me chamar da forma que você preferir. E neste canal você sempre vai ver vídeos relacionados à maternidade e família. E no vídeo de hoje, então, eu vou te contar como foi essa minha experiência em ter um parto normal. Meu primeiro filho já foi de parto normal e o segundo foi também, só que dessa vez foi um parto normal induzido. E antes de eu ter um parto normal induzido, eu ficava na dúvida, como será que funciona? Como será que é um parto normal induzido? Será que dói mais? Como será que é? Como será que é o processo? Será que demora mais? Eu sempre tive muitas dúvidas, mas na hora de ter o meu bebê ali, acabou sendo o parto normal induzido. E é sobre isso que eu vou falar para vocês no decorrer desse vídeo. O Augusto, meu segundo filho, nasceu de 40 semanas. Eu fui no médico, tinha uma consulta, quando chega nesse finalzinho, a gente tem as consultas ali toda semana para o médico poder acompanhar como está sendo, se está tudo bem com o bebê. E no dia, na verdade, foi bem no dia que eu completei ali as 40 semanas, eu estava sentindo dores, eu já vinha sentindo dores há uma semana, 2 semanas mais ou menos. Umas dorezinhas que parecia ser dor de parto, mas não era. E do meu primeiro filho eu não tive isso. Então foi uma coisa assim que me deixou bem confusa, porque do primeiro eu não tive, do segundo eu tive, então toda vez que essa dor começava, eu achava que o bebê ia nascer, porque também já estava perto. Afonso nasceu de 38 semanas. Então qualquer dor que eu comecei a ter depois das 38 semanas, eu achava que já era o nascimento do Augusto. E, na verdade, não era. Isso também prova que um parto realmente não é igual ao outro. Então, isso que as pessoas falam realmente é verdade. Um parto não é igual ao outro. Eu tive certeza disso. E aí, né, quando eu completei, então, essas 40 semanas, eu comecei a sentir dores, tive dores na madrugada, levantei sentindo dores e fui, então, para o médico com meu marido. Nós fomos no período da tarde, ele estava no serviço, eu comecei a sentir essas dores um pouco mais fortes, minha mãe estava aqui comigo, e aí ela me aconselhou aí, ela falou, já que você tem que ir já para essa consulta de rotina, então já vai de uma vez, já conta para o médico, porque não tá normal você ficar sentindo essas dores aí sempre. E assim fizemos. Fomos para o médico, chegou lá, a gente consultamos ali com o médico que estava, com a equipe de enfermagem, passamos tudo, e a médica falou que não, que eu estava com apenas 2 centímetros de dilatação e que não era a hora de ter o bebê ainda, que eles só tiram o bebê, eles só induzem o parto quando você está de 41 semanas ali e o bebê realmente não dá sinal. Aí eles induzem o parto, mas de 40 semanas ainda não era o momento e eles iriam me liberar. Porém, eu fiquei reclamando, falei que eu estava com dor, que eu estava com medo, e aí trocou a equipe de enfermagem. Nessa troca da equipe de enfermagem, essa equipe de enfermagem, na verdade, que me examinou e tudo mais, me disseram o seguinte, esse médico, na verdade, que eu passei com a equipe de enfermagem, depois passei com o médico. Esse médico, então, falou que eu estava com 2 centímetros, queria me liberar e tal. Mas por conta das minhas queixas de dores, ele falou, então vou te deixar em observação aqui umas 2 horas. Pode ser? 1, 2 horas. E a gente vê como vai ser. Falei, tudo bem. E eu saí, fiquei com meu marido lá fora. E nisso, trocou toda essa equipe. Trocou a equipe de enfermagem e também trocou os enfermeiros. E aí depois, quando foi a hora de eu voltar para eles darem uma olhada, eu ainda continuava com 2 centímetros de dilatação apenas. E quando a médica falou isso, eu falei, poxa vida, porque eu não vi a hora do bebê nascer. Porque realmente eu estava com dor, eu estava muito pesada, já de 40 semanas, então eu não vi a hora do bebê nascer. Porém, quando a médica foi fazer o toque de novo para ver essa dilatação, ela ficou na dúvida, ela olhou e falou assim, olha, parece que eu tô vendo um pouquinho de mecônio lá dentro. De mecônio, eles falam que é o cocô do bebê, né? E quando tem esse cocô do bebê lá dentro, dizem que é perigoso pro bebê. E ela falou isso. Ela falou, então, se tiver, a gente não pode arriscar. A gente já vai ter que fazer, então, o parto hoje. E aí ela chamou um outro médico para compartilhar a dúvida dela, e o médico olhar também. E os dois ficaram ali conversando, e decidiram, então. E o parto seria naquele dia, então, por esse motivo. Não por conta da minha dilatação, e não porque eu estava com essas dores, e não porque eu estava com 40 semanas. Por conta deste mecônio.
E aí, então, ela fez o processo de internamento, só que isso, assim, demorou horas, né? Você sabe como que funciona as coisas, né? Principalmente quando a gente tá grávida, é um tal de olha-olha. E aí ela foi, né, me encaminhou para fazer o processo de internamento, fui fazer o processo de internamento, isso era em torno de umas 8h30, 9 horas, e fiz o processo de internamento, fui pro quarto, e aí a gente foi fazer então o parto induzido. Ela me explicou que como então essas dores não eram suficientes para o bebê ter, e ela também não ia me fazer uma cesárea, porque eu tinha condições de ter o bebê parto normal, ela ia induzir o parto. Eu falei, tudo bem, eu só quero que o bebê nasça, eu tava topando tudo, né, só para o bebê nascer. E aí, como que foi então essa parte que era a minha maior curiosidade, o meu maior medo, a minha maior dúvida ali, foi tudo junto naquele momento. Ela me levou pro quarto, me falou, olha, tem um banheiro aqui, e assim, nesse hospital que eu ganhei, eu me surpreendi muito com o hospital, porque um quarto muito gostoso, a equipe, assim, muito boa, e eu fiquei sozinha com meu marido nesse quarto até o momento que o Augusto nasceu, e depois no quarto que eu fiquei também, ali os 3 dias no hospital, também eu fiquei sozinha com meu marido, mesmo sendo pelo SUS. Então, assim, o quarto tinha televisão, o quarto tinha um banheiro só pra gente, a poltrona dele sentar, muito bonita também, confortável. Não tive o que reclamar do hospital nessa minha segunda gestação, nesse momento que eu ganhei. Foi tudo muito bom, a comida, tudo de excelente qualidade. E aí, então, eu fui para essa sala, ela me levou toalha, me levou a roupa, falou: você fica à vontade, você pode tomar banho, você pode fazer o que você quiser, e a médica já vem aqui. Ela perguntou se eu tinha jantado, e eu não tinha, porque eu já fui com medo, né? Eu achei que não podia comer, não comi. E ela falou, não, então você tem que comer, porque daí eles ficam fazendo aquele exame que eu esqueci o nome, que eles colocam lá para ouvir o coração do bebê. Ela falou, você precisa ter se alimentado. Me trouxe uma marmitona, e eu, claro, comi tudo, porque eu tava com fome, né? Comi tudo aquela comida com medo, né? Porque eu falei, se eu vou ter parto, se eu vou ter parto normal, como que eu vou comer essa comida? Fiquei com medinho, né? Vocês já sabem. Mas comi. Meu marido ali comigo o tempo todo. E aí, assim, meu marido ele só se separou de mim no momento que ele foi lá fazer os papéis da internação, né? Que foi o momento que eu fiquei ali resolvendo outras coisas e ele foi fazer o papel da internação. Depois ele ficou comigo o tempo todo. E aí a médica veio e me deu um comprimidinho assim. Falou, ó, toma esse comprimidinho e aí a gente é só esperar. Se vocês precisarem de mim, eu tô aqui do lado e vocês fiquem aí. E nós ficamos naquele quarto. E eu já tava com um pouquinho de dor, tomei aquele remédio, depois, né, ficava indo lá, ouvir o coração, e assim, aí a dor já começou a rasgar, né? A dor começou a vir muito, muito, muito mais forte, cada vez mais. E assim, eu já tava num momento que eu já tava com muita dor. Ela veio e me deu a segunda dose. Isso era 1 hora da manhã, mais ou menos. Eu internei, passou um pouquinho, ela me deu um, e quando era 1 hora da manhã, mais ou menos, ela veio e me deu o segundo. E eu achei que era só um, né? Então foram 2 comprimidos para induzir o parto. Não sei se todo parto é assim, mas no meu foram 2. E aí, depois que eu tomei esse segundo remédio, aí sim o negócio pegou mesmo. E aí a dor veio de fato. Mas assim, se você me perguntar, foi a mesma dor do seu primeiro parto que não foi induzido? Eu não vou saber te dizer, porque para mim a dor do parto é uma dor que não tem explicação. É uma dor que só quem passa sabe explicar. Então, para mim, doeu do mesmo jeito. Foi uma dor inexplicável do mesmo jeito. E aí, a partir desse segundo, começou a doer muito, eu comecei e sabia que ele iria vir a qualquer momento. E aí teve um momento que eu já não estava aguentando mais, eu não conseguia ficar de pé, eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia ficar deitada. E eu falei pro meu marido, chama lá a equipe porque vai nascer agora. Ele foi, chamou, eles vieram, mediram minha pressão, mediram nem falou, não, ainda não, vai demorar mais um pouquinho. E a moça saiu. Foi questão de uns 15 minutos que essa enfermeira mediu e saiu, veio assim uma dor, minha barriga deu uma mexida, o bebê deu uma mexida dentro da barriga que eu falei, agora tá nascendo, agora tá vindo. E aí falei pro meu marido, vai chamar rápido. Ele falou, mas eles acabaram de vir aqui, como eu vou lá chamar de novo? Eu falei, vai, por favor, me escuta, vai. No que ele passou embaixo ali por mim, por baixo da cama, que ele tava do meu lado, falei, dá uma olhadinha, vê se você não tá vendo nada, porque assim, quando você tá nesse momento, você já não tem vergonha, você já não pensa mais nada, né? Meu marido olhou e falou, tô vendo a cabeça, eu acho que vai nascer. Esse momento que ele falou isso, gente, eu já não tava aguentando mais, eu não tava nem ouvindo o que ele tava falando. E ele foi lá, chamou a médica, chamou todo mundo, eles vieram olhar e falou, realmente, agora vai nascer.
Veio todo mundo, né, naquela tranquilidade, conversando, a equipe de enfermagem, chegaram, estavam de pé, sentaram, a médica só tirou um negocinho da cama, assim, ficou ali, trouxe umas coisinhas ali que eu acho que ela ia usar no armarinho e ficou ali esperando. Falou, agora é só esperar, não tem mais o que fazer. É só fazer força, cada força que vem você faz, respira, e cada dor que vem você faz a força, e é isso. E aí eu sei que eu fui fazendo, e o Augusto nasceu. Então, assim, a questão do parto induzido é muito essa questão do remédio. O remédio é o que vai fazer te dar a dor. Mas no meu caso, eu não consegui fazer essa análise se dói mais, se dói menos. Para mim, doeu a mesma coisa. Então, se você às vezes tem dúvida, tem medo, às vezes como eu tinha, para mim foi a mesma coisa. É que a diferença é que quando você começa a sentir essa dor muito forte em casa ou no hospital, ali você ainda tem um tempo, assim, né? Você já vai amadurecendo. Como é o remédio, eu tava só com uma leve cólicazinha, assim, uma dorzinha, não tava assim daquela dor ainda, vem muito rápido, é muito rápido. O Augusto nasceu 4 horas da manhã. Então, das 8h30, eu fiquei todo esse tempo, ele foi nascer 4 horas em ponto. Então, assim, essa questão do parto induzido para mim foi praticamente quase a mesma coisa. A única coisa é que a dor não veio de forma natural. Eu precisei tomar esses 2 comprimidos. Mas, enfim, gente, deu tudo certo, graças a Deus. Augusto nasceu, mas realmente eu acredito que estava acontecendo alguma coisa estranha ali. Não sei porque a dor não estava vindo forte, porque ele nasceu bem roxinho. Eu achei que ele veio bem roxinho, então eu acho que se o médico não tivesse tirado naquele dia, ele poderia estar correndo algum risco mesmo. Então, graças a Deus que a médica, essa segunda médica, olhou bem, olhou de novo e decidiu tirar o Augusto, porque senão às vezes poderia ter acontecido alguma coisa. Então, deu tudo certo, ele nasceu um bebê grandão. E assim, em relação a ser um parto pelo SUS, em uma cidade, né, considerada grande, eu não tive o que reclamar. O hospital muito bom, a equipe, né, médica ali de enfermagem, a equipe do médico muito boa, como eu disse para vocês, o tratamento, o quarto, a higiene, tudo muito bom. Quarto individual, a comida boa. Uma coisa que eu achei muito interessante também desse hospital que eu tive o Augusto é que quando eu tive o Afonso não foi assim. Logo que ele nasceu, primeiro eles fizeram os procedimentos ali de pesar e tudo mais, para depois me dar ele. Eu fui tomar banho, inclusive, para depois pegar ele. E do Augusto, não. Do Augusto, como foi tudo ali naquele quarto, ele acabou de nascer, a mulher só enrolou ele no negocinho, já me deu. Ele já fez a primeira mamada ali comigo. Depois que ele foi pesar, que ele mamou à vontade, do jeito que ele quis, que ele foi pesar, que ele foi. Aí foi feito os procedimentos. Mas tudo ali, comigo olhando, eu e meu marido. Quando eu fui pro outro quarto, porque esse quarto foi o quarto do nascimento. Quando eu fui pro outro quarto, meu marido ficou ali pegando as coisas, ajeitando as coisas, e eu fui na cadeira de roda com a enfermeira, ele foi no meu colo. Quando sai para fazer teste do pezinho, qualquer exame que eu precisei sair com ele, eu saí com ele do quarto e fui com uma enfermeira até o lugar para fazer. Muito diferente do Afonso. Do Afonso, não. De manhã eles vinham, pegava ele e levava para dar o banho. Eu até, né, mãe de primeira viagem, ficava desesperada quando ele começava a demorar, achando que tinham sequestrado meu filho, que meu filho podia sumir, um monte de coisa que passa na cabeça da gente. Quando ele tinha que fazer algum exame, eles iam, pegavam e levavam ele. Não sei se por ser diferente a cidade, né? Afonso nasceu em uma cidade pequena, Augusto nasceu numa cidade maior. Talvez os cuidados na cidade maior sejam por isso, né? E assim, só que o Augusto eu não me separei dele em nenhum momento. O banho era dado no quarto ali junto comigo, eu poderia dar, as enfermeiras davam. Então foi tudo comigo, ele não se separou de mim em nenhum momento, eu sempre estava junto ali. E assim, então não sei se porque era parto normal também, não sei se as mães que têm cesárea ali se funciona da mesma forma, se as mães também acompanham, levantam, não sei como que é. Mas no meu caso, a minha experiência de parto normal ali nesse hospital pelo SUS foi muito boa. Eu não tive o que reclamar, eu achei assim, foi uma experiência que não me passou nenhum tipo de medo. Eu pude ter o meu filho e passar por este momento tranquilamente. Meu esposo foi meu acompanhante e foi tudo muito bom. Meu esposo, inclusive, até esqueceu de ir lá pegar o papel do registro que ele tinha que pegar. E o rapaz veio no quarto procurar ele, porque, olha, eu acho que sua esposa esqueceu de ir lá e tal. E veio no quarto trazer para o meu marido a folha. Então, assim, foi uma experiência muito boa que a gente teve. Do Afonso também não foi ruim. Mas o Afonso, ele veio numa época de pandemia, né? Que as coisas não estavam muito fáceis, todo mundo estava se adaptando ali no hospital, nas coisas. Ninguém sabia direito como fazer.
Então, assim, foi um parto diferente. Não foi ruim, mas foi diferente. Agora, o do Augusto foi um parto muito bom e eu não tenho o que reclamar, foi uma experiência muito boa, mesmo sendo pelo SUS. Então, eu espero poder ter ajudado você que às vezes está na dúvida, você às vezes tem medo de ter um parto aí pelo SUS, né? Você não sabe como funciona. E assim, o que eu digo para você é sempre confie desconfiando. Nunca deixe de perguntar nada que você tem dúvida para as pessoas. Às vezes por vergonha, por medo, né? Às vezes a gente se coloca numa posição inferior à do médico, inferior à equipe de enfermagem e acaba ficando com dúvida. Então não fique com dúvida. Se você tem dúvida, pergunta. E sempre confie desconfiando. Pode ser a pessoa mais legal do mundo, pode ser a pessoa que você se deu super bem. Mas assim, neste momento ali que a gente fica cheia de sentimentos, cheia de hormônios diferentes, não deixe nada passar. Seja você mesmo e faça tudo do jeito que você acha que você tem que fazer, para que depois você não fique pensando coisas na sua cabeça. Porque a mente da gente, mãe, viaja demais, né? Então, assim, faça tudo que você tem que fazer. Leve um acompanhante da sua vontade, que você queira, seu marido, sua mãe, quem você quiser levar. Leva com você, já alerta a pessoa, já deixa a pessoa em alerta. Se for o caso, que nem do Afonso do bebê precisa sair do quarto, já deixa essa pessoa em alerta para estar olhando. E assim, gente, mas dá tudo certo. É só a gente ficar ali, né, de olhos bem abertos e a gente pedir muito para Deus também, para estar com a gente nesse momento, para abençoar a gente, que no final dá tudo certo, né? É uma coisa assim, é um momento mágico na vida da mulher, é uma experiência única, como eu disse, eu tive o primeiro, o segundo foi totalmente diferente, numa cidade diferente, tudo diferente, e então não teve nada a ver com o primeiro, mas graças a Deus deu tudo certo. Então não fique com medo, se você vai ter seu bebê pelo SUS, às vezes sua cidade é um pouco meio bagunçada, né? Sua cidade pequena, cidade grande, mas faz isso que eu falei. Pergunte tudo que você tem dúvida, leve um acompanhante da sua confiança e vai dar tudo certo. E peça muito para Deus estar com você nesse momento que vai dar tudo certo. É isso, eu espero poder ter contribuído aí na sua vida de alguma forma com esse vídeo. Deixa aqui para mim nos comentários se você já teve bebê parto normal pelo SUS, se você já teve o parto induzido, como foi a sua experiência, para outras mamães também saber como foi. Se você tiver alguma outra dúvida que eu não falei aqui no vídeo, deixa para mim nos comentários também, que eu vou responder. Eu posso estar trazendo novos vídeos também sobre esse tema. E é isso. Se você está aqui e gostou desse vídeo, deixa sua curtida para mim, que assim eu entendo que você está gostando do vídeo. O YouTube entende que esse vídeo é bom, entrega para mais pessoas, né, para as pessoas certas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque assim todo vídeo que eu fizer você vai receber de primeira mão. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo vídeo.